da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta terça-feira? Vistoria técnica mostra que não há risco de contaminação na praia da Ponta Negra. Remédio que vai reduzir para um dia tratamento da malária é apresentado no Congresso Internacional sobre a doença que está sendo realizado em Manaus. Incoerência. PSDB decide ficar no governo e ao mesmo tempo recorre da decisão do TSE que manteve Temer na presidência. Justiça suspende direitos políticos de Paulinho da Força por desvio de verbas do FAT. Ex-presidente do Panamá é preso nos Estados Unidos acusado de corrupção e envolvimento com a Odebrecht. Manifestantes incendeiam um prédio administrativo do Supremo em Caracas. Agência do Banco do Brasil é assaltada em Manacapuru. Polícia prende 2 suspeitos da morte de cantor assassinado em Codajás. Após assalto, bandido é morto no Alvorada. Seu comparsa também foi baleado. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovadas a qualquer hora do dia, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala na probabilidade de 13 milímetros de chuva e pancadas isoladas já aconteceram na madrugada. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 33 graus, com sensação térmica de 35 graus Celsius. A umidade do ar é de 94% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 13 de junho, é o 164º dia do ano no calendário gregoriano e faltam 201 para acabar 2017. Hoje é o dia de Santo Antônio de Pádua. É também o dia do turista. O Rio Negro entre os dias 6 e 12 baixou 10 centímetros. Na leitura de ontem, que será atualizada daqui a pouco, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 90 centímetros. Com fluxo de passageiros nas estações de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. 1611, o astrônomo holandês David Fabricius observa pela primeira vez manchas no Sol. 1808, criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1917, segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima em Ourém, em Portugal. 1927, o Brasil se desliga da Liga das Nações e em Mossoró, Rio Grande do Norte, ocorreu tentativa de invasão do bando de Lampião. O cangaceiro conhecido como Cochete foi morto na invasão e Jararaca foi preso e morto 3 dias depois. Em 1976, militares uruguaios depõem o presidente Juan Maria Bordaberry. 1990, o líder sul-africano Nelson Mandela pede ao Parlamento Europeu ajuda econômica para custear os gastos do retorno de 20 mil exilados políticos a seu país. 2000, o turco Ali Aka, autor do atentado contra o Papa João Paulo II, abandona a prisão de Arcona para ser extraditado para a Turquia após ter seu crime perdoado pelo presidente italiano. E em 2005, Michael Jackson é inocentado das acusações de pedofilia por falta de provas. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Nos últimos 4 anos, a frota de veículos em circulação no Amazonas cresceu 22%, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Em maio de 2013, o estado contabilizava 711 mil veículos, número que subiu para 871 em maio deste ano. O último dia da trezena em homenagem a Santo Antônio ocorre hoje na cidade de Borba. O município celebra o Santo Casamenteiro com 13 dias consecutivos de festas e os festejos incluem a agenda de missas e procissões. Na noite desta segunda-feira, a cidade já fazia os últimos preparativos para o grande dia que se celebra o Dia do Santo. O Andor recebeu flores naturais enquanto ocorria a penúltima noite de arraial com leilões e comidas tradicionais. Novos conselheiros de alimentação escolar vão tomar posse em Iranduba. A J. Rai tem os detalhes.
Em cerimônia realizada na manhã de ontem na Câmara de Vereadores, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, juntamente com o vice-prefeito Eduardo Cavalcante e a secretária municipal de Educação Rosa Fonseca, deu posse aos novos membros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, que terão mandato de 4 anos. O CAE é um órgão colegiado de caráter fiscalizador permanente, deliberativo e de assessoramento. Os nomes dos 7 membros titulares eleitos e dos 7 suplentes foram homologados pelo chefe do Poder Executivo através do decreto número 032 de 29 de maio deste ano, nos termos da resolução número 26 de 17 de junho de 2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A nova presidente do Conselho de Alimentação Escolar, professora Nelma Keila Patrocínio, falou das prioridades do órgão. A função maior dele é acompanhar os gastos, que os recursos passados pelo FNDE sejam gastos de fato com alimentação, exclusivamente com alimentação de qualidade e uma alimentação nutritiva. Não basta ser só de qualidade, mas precisa ser nutritiva, tipo legumes, frutas com a agricultura familiar, e fiscalizar para que tudo que envolva alimentação, desde o seu manuseio até mesmo o seu armazenamento, seja de acordo com as normas de manuseio dessa alimentação. O Conselho de Alimentação Escolar é composto por representantes do Poder Executivo, trabalhadores da educação, representantes dos pais, dos alunos e da sociedade civil organizada. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 5h53 em Manaus, e atenção para esse comunicado aos membros das mesas receptoras de votos mesários da 70ª Zona Eleitoral, ou seja, a zona de número 70. A juíza da 70ª Zona Eleitoral, Karen Aguiar Fernandes, está comunicando que os mesários que trabalharam nas eleições municipais de 2016 estão automaticamente convocados para as eleições suplementares 2017, os quais deverão comparecer no período de 13/6, ou seja, a partir de hoje até o dia 25, de segunda a sábado, no horário de 8 às 17 horas, ao cartório da 70ª Zona Eleitoral, na Avenida André Araújo, no Aleixo. Pode contactar pelos telefones 3632 4470, 3632 4470, 3632 5670, 3632 5670, a fim de receberem orientações inerentes ao cargo para o qual foram designados. 5h55. Barco oferece atendimento de saúde gratuitamente em comunidades do estado. Larissa Balheiro tem os detalhes. Neste domingo, dia 18 de junho, o projeto Barco da Saúde dá início à expedição que vai levar atendimento médico e odontológico para as comunidades indígenas do Amazonas. O objetivo é prestar atendimento a cerca de 700 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, de 4 comunidades da região do Alto Autazes. Durante 6 dias de viagem, médicos e dentistas levarão tratamentos necessários a essa população, que na maioria das vezes não tem acesso às necessidades e cuidados básicos. Os atendimentos odontológicos serão realizados dentro do próprio barco, que possui um consultório equipado. Já os atendimentos médicos acontecerão nos equipamentos sociais disponíveis nas comunidades. A programação também conta com palestras e ações coletivas de educação e saúde e deve abordar temas como saúde bucal, drogas, prevenção e DSTs, entre outros. A equipe responsável por atender a população desta região é composta por 5 médicos, 3 dentistas, 10 alunos de medicina e 2 alunos de odontologia, todos da Faculdade São Leopoldo Mandique, de Campinas, em São Paulo. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. Uma audiência pública promovida em parceria entre o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho no Amazonas,
debateu na manhã de ontem a aprendizagem como instrumento de combate ao trabalho infantil. O evento faz parte da programação da segunda Semana Nacional de Aprendizagem, realizada de 12 a 16 de junho, e contou com a presença de jovens aprendizes, de representantes de empresas do Polo Industrial de Manaus, representantes da Rede de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, entidades sindicais, entidades do Sistema S, entidades formadoras de aprendizagem dos jovens, além de representantes governamentais e da sociedade civil. A abertura do evento foi feita pela Procuradora do Trabalho, Alzira Melo Costa, coordenadora regional do Ministério Público do Trabalho no combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, o Código de Infância, aqui no Amazonas. O compromisso ético-político de psicologia na promoção dos direitos humanos é o tema da mesa redonda que acontece nesta sexta-feira às 18h30 no auditório da Faculdade de Marta Falcão. O objetivo é discutir como a atuação do profissional de psicologia pode auxiliar nas políticas públicas voltadas à coletividade e à garantia dos direitos individuais. O evento é aberto ao público. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Estresse, agonia, impaciência e muita raiva é o que sentem os motoristas que trafegam na AM-352, estrada que liga Manacapuru ao município de Novo Airão. Trafegar nessa estrada é uma verdadeira aventura, com suas inúmeras curvas sinuosas, o que já é um perigo. Os imensos buracos estão causando grandes prejuízos aos motoristas e aos moradores das margens da estrada, principalmente os donos de balneários que servem de refúgio para turistas e visitantes. Muitos deles amargam prejuízos enormes pela perda de clientela que costumeiramente se deslocam de outros lugares para refugiar-se desses locais aprazíveis. Segundo o senhor Froila Ataíde, proprietário de um dos balneários mais frequentados da estrada, o Cirandeira Bela, sua renda diminuiu em quase 50%, o que obrigou ele a despedir parte de seus funcionários para evitar mais prejuízos. No quilômetro 17, a situação é bem pior. Parte da massa asfáltica foi arrancada pela força das águas provinda de um açude construído à beira da estrada, que já causou alguns acidentes, já que o local virou um verdadeiro atoleiro. Conversamos com algumas pessoas e, segundo o motorista de caminhão Vanderlei Toga, disse já está cansado de ter seu caminhão quebrado e ter que gastar muito dinheiro para consertar, e já que todos os dias tem a difícil missão de encarar esse pedaço de lamaçal. Bem, Paulo, reclamação é que não falta. A estrada está na penúria do abandono. A esperança agora está no novo governo, Davi Almeida, para quem sabe, né, vai esse apelo aí dos reclamantes e quem sabe fazer uma visita e dar uma melhorada na estrada que realmente está horrível. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h04 em Manaus. A estrada que leva a Novo Airão realmente está em péssimas condições de trafegabilidade. Hoje, providências urgentes para que seja feito um reparo ou pelo menos uma operação de emergência, aquela já famosa operação tapa-buracos. Procon fiscaliza a nova lei de restaurantes em Manaus. Fabrício Nascimento tem os detalhes. Já entrou em vigor a lei estadual que proíbe a cobrança de taxa de desperdício aos consumidores. Os estabelecimentos que oferecem o serviço de alimentação com sistema de rodízio ou buffet estão proibidos de cobrar a taxa de desperdício. A lei que veta esta prática é a de número 4.484, de 7 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado. O descumprimento da legislação acarretará em multa ao estabelecimento infrator, cujos valores podem variar de R$1.000 a R$3.000, levando em conta a gravidade da infração, a capacidade econômica do infrator e a vantagem oferida. A Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, Procon Amazonas, fica responsável pela fiscalização do cumprimento da lei e aplicação das penalidades. Essas e outras notícias você acompanha no portal Difusora 24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. A apuração de uso de um avião fretado pelo governo do estado para possíveis fins particulares pelo então governador Omar Aziz do PSD será alvo de mais um pedido de investigação, desta vez do Tribunal de Contas do Estado. O vereador Chico Preto do PMN vai pedir o devido esclarecimento sobre a suspeita de desvio de recursos públicos. Inquérito civil com igual teor já está tramitando no Ministério Público do Amazonas, que apura a utilização indevida de aeronave locada ao governo pela família do atual senador
para ilhas no Caribe. A recuperação da malha viária das principais ruas e avenidas do município de Itacoatiara, além das vilas de Novo Remanso, Engenho e Lindóia, que se encontra tomada pelos buracos, faz parte da pauta de reivindicação do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, com o secretário de Infraestrutura CEINFRA, Américo Goiareb, na manhã desta segunda-feira, que anunciou a previsão de 20 milhões para a realização da obra. Maciel vai agendar uma reunião com o governador Davi Almeida para reforçar sua solicitação, incluindo municípios como Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, no Alto Solimões. Além de Humaitá, Apuí, Lábrea, Canutama e Manicoré, no sul do Amazonas. 6h07 em Manaus. O deputado Sabá Reis se pronunciou ontem sobre um assunto já denunciado aqui pelo Jornal da Manhã em várias oportunidades. É sobre a necessidade de uma maior fiscalização em torno das habitações doadas pela Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB, na Assembleia Legislativa do Amazonas. O pronunciamento se deu por conta da nomeação do Tenente-Coronel Nilson Cardoso enquanto superintendente do órgão e também a convocação dos beneficiários de moradias em atraso para a renegociação das dívidas. O deputado comentou a convocação e analisou o uso irregular das moradias. E disse que nesses conjuntos habitacionais o governo entrega e o contrato estabelece em uma cláusula um tempo para a mudança e ocupação do proprietário. E para surpresa de alguns, uns não ocupam, ou alugam ou vendem, e tudo isso está entre as proibições do contrato. Eu quero daqui fazer mesmo um apelo veemente ao Coronel Cardoso, que em respeito àqueles que sonham em ter uma moradia, eu conheço pessoas que receberam esse imóvel, fizeram uma reforma e venderam o imóvel por 80 pau, Dermilson. E aí isso é de respeito, isso é desumano contra aqueles que precisam de um local para morar. Portanto, essa matéria, ela é fruto de uma lei que nós votamos aqui de 29 de dezembro do ano passado, se eu não estou enganado, e que faz com que o superintendente da SUAB chame, convide, convoque todos aqueles que querem regularizar a sua situação com relação a débito. Mas esta questão dos imóveis serem tratados desta forma, o governo tem que tomar uma atitude, o superintendente atual tem que tomar providências, porque senão isso é uma coisa que depõe contra todos nós, e as pessoas que estão a precisar de casa, elas merecem que o governo dê esse tipo de satisfação. Procede o que disse o deputado Sabá Reis e já denunciamos aqui em várias oportunidades, inclusive sobre um homem que vendia uma casa aqui no antigo Buraco do Pinto, é uma daquelas casas do Prosamin, vendendo casa por até R$100 mil. Não ocupa a casa, um lugar bom para morar, bem na beira, bem na margem da principal artéria que dá aqui no centro histórico da cidade. E nesses conjuntos habitacionais, o que se vê são muitos carrões parados à porta. Para pessoas que de baixa renda, que não tinham onde morar e de repente já tem um carrão na porta, é preciso que se investigue na realidade o que está acontecendo. 6h10 em Manaus. 11 dias após ter sido nomeado como novo superintendente da Sulforama, o engenheiro e advogado Apio da Silva Tolentino assinará o termo de posse no cargo nesta terça-feira às 14h30, na sede do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em Brasília. Participarão do ato o ministro do Ministério, Marcos Pereira, o secretário executivo também do Ministério, Marcos Jorge de Lima, e também os superintendentes adjuntos da Suprama nas áreas de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Marcelo Pereira, Operações Bruno Lobato e Projetos Paula Cansler Soares. A cerimônia de transmissão de cargo e de posse oficial está agendada para esta quarta-feira, 16 horas, no auditório da Suprama. A seleção brasileira está jogando contra a Austrália e com um gol de Diego Souza está vencendo esse jogo por 1-0. Em no máximo 3 anos, o novo medicamento de combate à malária que reduzirá o tratamento da doença do tipo Vivax de 14 dias para apenas um dia deve estar disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Com aplicação em dose única, a tafenoquina
passou pela fase final de testes em humanos e os resultados sobre a eficácia do medicamento foram apresentados nesta segunda-feira da manhã em Manaus, na 6ª Conferência Internacional sobre Pesquisa de Plasmodium vivax no Tropical Hotel. Em Manaus, 100 pacientes foram tratados com tafenoquina durante a fase de testes em humanos. Mas, no total, mais de 300 pessoas infectadas com a malária e vivax ao redor do mundo receberam doses do comprimido nesta terceira e última etapa da pesquisa antes do registro do produto. Devido à burocracia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, conforme Monteiro, deve lançar o medicamento na rede pública de saúde em 2 ou, no máximo, em 3 anos. Atendendo à recomendação do Ministério Público Federal do Amazonas, representantes do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e da Controladoria Geral da União realizaram vistoria no Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus 2. A unidade prisional está sendo construída com recursos federais e antes mesmo da entrega da obra, o governo estadual já transferiu mais de 180 presos de outras unidades para o local de maneira improvisada. O objetivo da fiscalização foi identificar e especificar possíveis falhas estruturais de segurança nas instalações que possam comprometer a integridade da obra e o atendimento às normas relativas às boas condições de cumprimento da pena e ressocialização dos presos. O procurador da República, Felipe Pessoa de Lucena, que acompanhou os representantes do DEPEN e da CGU na vistoria, destacou que a entrega parcial da obra foi feita sem observar os protocolos devidos para uma obra pública resultante de convênio com o governo federal, como é o caso de vistoria prévia e análise de fatores relacionados à segurança e que direitos dos presos estão sendo violados. A obra está em franca construção ainda, como se observa da vistoria, e os direitos básicos dos presos, como assistência jurídica, assistência médica e direito a visitas, não estão sendo resguardados. O que houve aqui foi um improviso, afirmou aquela autoridade. Não há indício de contaminação por esgotamento sanitário nas águas da Praia da Ponta Negra, de acordo com o resultado de uma vistoria técnica realizada pela Prefeitura ontem. O próprio vice-prefeito Marcos Rota esteve no local acompanhando o trabalho dos técnicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implurbe, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf. De acordo com o diretor-presidente do Implurbe, Cláudio Cuenca, o problema de água acumulada em um trecho da praia próximo ao clube de remo se deve a uma rede de drenagem pluvial, águas das chuvas, que com a subida do nível do Rio Negro está afogada. Nós temos 2 estações de tratamento de esgoto aqui, que está sendo contratada uma estação elevatória para resolver um problema próximo ao anfiteatro. Porém, o que nós temos nesse momento e que está alarmando a população e a imprensa é uma rede de drenagem que está trabalhando de forma afogada. A Seminf vai trabalhar no sentido de conter essa erosão e quando o nível da água baixar, nós vamos atrás da solução para resolver o problema da rede de drenagem, que é rede de águas pluviais. Então não há nenhum tipo de risco de contaminação com esgoto. Isso para esclarecer a todos. O subsecretário de Serviços Básicos da Seminf explicou que para solucionar o desconforto aos banhistas, a Seminf já iniciou a retirada da água parada e a limpeza manual do trecho de areia. Inicialmente a gente vai esgotar essa água que está represada, tá? Só salientando que é água de chuva, isso não é esgoto sanitário. Então essa água empoçada, esse lodo aí, porque a água está empoçada quando chove e quando dá retorno. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer o esgotamento de forma manual, pelo menos que estão aí. A gente vai fazer esse reaterro que tá visualmente não tá bonito, tá dando essa erosão. A gente vai fazer o reaterro e fazer o monitoramento das águas do rio, porque a gente vai poder fazer alguma coisa quando esse rio secar. Quando o rio secar, ele já tá dando retorno. Por isso que essa água que tá vindo coletando aqui de cima do hotel, ela não tem por onde ir, acaba transbordando e gerando esse caminho de água que faz esse caminho de areia. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o esgotamento disso de forma manual através das nossas máquinas e fazer a contenção dessa erosão. Polícia. A agência do Banco do Brasil é assaltada em Manacapuru. Quem tem os detalhes é José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Foi o Banco do Brasil, a agência Manacapuru. Um assalto frustrado. Até então parece ser um mistério. O banco foi invadido na noite de domingo para segunda-feira, onde os invasores fizeram um verdadeiro escarcéu. Porém, até ontem à noite, quando estivemos na delegacia para colher algumas informações, nada teria sido levado do banco. Não se sabe o que afugentou os invasores, já que foi deixado para trás alguns equipamentos que serviram para o arrombamento. O banco não tem guarda de segurança. E uma das primeiras atitudes dos invasores foi desligar as câmeras, aquelas câmeras de segurança.
Depois seguiram para o interior do banco, onde as fotos postadas nas redes sociais mostram a destruição de alguns caixas eletrônicos, vidros quebrados, janelas basculantes abertas e até um pequeno cofre com um corte de maçarico. O estrago foi grande. O banco tem dinheiro, porém, durante todo o dia de ontem o local foi periciado pela Polícia Civil, mas nenhuma notícia revela se levaram o dinheiro. E se levaram, não se sabe quanto. O e-mail foi para quem precisou dos serviços do banco, que tiveram que esperar para resolver tudo hoje. O banco não funcionou no dia de ontem. E a Polícia Militar prendeu na noite de ontem os elementos Francisco Harrison Monte Gomes e Arleane Nogueira da Cruz. O casal estava em uma motocicleta Honda CG de cor vermelha, de placa PHF 5478, em plena Avenida Eduardo Ribeiro, bem no centro da cidade, em frente à Praça 16 de Julho, a famosa Praça da Prefeitura. Eles estavam armados e tocando o terror. Segundo informações, a guarnição da Força Tática em patrulhamento no centro da cidade fizeram abordagem nos acusados que estavam nas proximidades do Bar da Rose. Esse Bar da Rose aí, aliás, já é famoso aí, e que é conhecido como Bar da Desgraça, como diz aí o Peregrino, né? Foi encontrado com os acusados um revólver de calibre 38 com numeração suprimida e 6 munições intactas. Os dois são suspeitos de alguns crimes, como tentativa de homicídio. Eles foram conduzidos e apresentados na delegacia de Polícia Civil, onde aguardam a decisão da Justiça. Depois foi a vez do Japa. Após a ação rápida, o acusado Alex Souza dos Santos, de 20 anos, conhecido como Japa, foi preso pela guarnição da Força Tática por ter praticado crime de roubo contra a menor CCA, de 17 anos. O acusado usou uma faca para efetuar o crime, levando assim o celular Samsung. Após a prática do delito, o acusado evadiu-se do local na garupa de um mototáxi e foi localizado logo em seguida lá no bairro da Correnteza, ainda com o celular da vítima e a faca usada no roubo. A polícia deu voz de prisão e levou o Japa para a delegacia com sua integridade física preservada. Bem, Paulo, esse negócio de mototáxi aqui em Manacapuru virou uma verdadeira bagunça, porque alguns desses mototáxis se vestem, aliás, esses elementos aí se vestem de mototáxi para realizar esses pequenos roubos e até assaltos aqui na cidade. Assalto aqui é o que não falta, viu? Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h21 em Manaus. Um poste caiu sobre um carro após os fios elétricos engatarem em carreta em movimento na noite de ontem em um viaduto. Um casal com 2 filhos de 8 e 11 anos estavam no veículo, mas ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite. Segundo o responsável pela empresa proprietária da carreta, Manuel Fernando, a fiação estava baixa e engatou no veículo alto que estava em movimento no viaduto José Cláudio de Souza. Após a carreta puxar a fiação, um poste acabou sendo puxado e caiu em cima de um veículo modelo Fiat Idea de cor preta que passava no local. O universitário Carlos Alain Amorim Carvalho, de 21 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira por corrupção passiva. Ele é suspeito de sumir com processos da empresa Eletrobras Distribuição Amazonas, onde trabalhava como estagiário. O jovem, que cursa o 8º período do curso de Direito, prestava serviços no Departamento contra Fraudes e tinha acesso aos processos e contatos dos clientes. Ele enviava mensagens por WhatsApp, oferecendo negociações das dívidas. Alain cobrava em média R$500 para sumir com os processos e apagar os documentos dos arquivos da Eletrobras. Na delegacia, o universitário confessou que fazia os trabalhos ilegais há pouco mais de um mês porque precisava pagar cursinho para ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Aproximadamente 200 quilos de entorpecentes do tipo skunk foram apreendidos por policiais militares da Rocan na tarde de ontem por volta das 3 horas
no estacionamento de um shopping no bairro de Adrianópolis. A grande apreensão foi realizada após uma denúncia anônima de que um homem e uma mulher estariam de posse do material ilícito no estacionamento do centro comercial. O casal foi preso em flagrante com 50 quilos da droga que estavam divididos em tabletes dentro de um veículo modelo Onix de cor branca e placas NOZ 6282. Outros 150 quilos foram apreendidos em uma casa no bairro São Francisco. Denis Santos de Seixas, de 27 anos, e Karen Regina Vitor Queiroz, de 18 anos, são namorados e foram até o local para entregar o entorpecente e receber o dinheiro. O corpo de Edson Corsulino da Silva, de 32 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira em um lago no quilômetro 5 do ramal do Brasileirinho. Edson desapareceu na tarde do domingo quando navegava em um lago com profundidade de 8 metros, junto com um adolescente de 16 anos que ainda não foi encontrado. Ana Cristina Nascimento de Araújo e Tiago Teodósio Evangelista foram presos na tarde de ontem dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, na Djalma Batista, suspeitos de estelionato. Em posse de documentos falsos, a dupla contratou um empréstimo no valor de R$50 mil, mas o gerente do banco suspeitou do golpe e acionou a Polícia Militar, conforme informações do tenente William Tavarito, da 22ª Companhia Interativa Comunitária SICOM. Com o casal, a PM apreendeu 9 cédulas de identidade falsas com vários nomes diferentes, mas com fotos de Ana e Cristina e Tiago, além de cartões de crédito e 2 aparelhos celulares. De acordo com o tenente da 22ª SICOM, por volta das 13h30, o gerente da agência bancária acionou a guarnição após suspeitar que o casal havia feito um contrato de empréstimo usando documentação falsa. O Jornal da Manhã informou ontem em primeira mão. A Polícia Civil vai apurar se um racha causou o acidente que resultou na morte de um mototaxista, o César Severino Leite, de 42 anos. A vítima trafegava pela Avenida Constantino Neri quando foi atingida pela BMW placa OAO 0204, dirigida por Gabriel Alencar. O motorista do veículo se negou a fazer o teste do bafômetro. Drogas foram encontradas com ele, mas pagou fiança de R$10 mil e foi liberado. 10 mil é quanto vale uma vida. Testemunhas informaram aos familiares que o condutor da BMW estava em alta velocidade na via. Gabriel recebeu 5 multas e perdeu o direito de dirigir. 2 das autuações eram por disputa de corrida e utilização de veículo para exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca. Está no artigo 173 e 175 do Código de Trânsito. Ele foi indiciado por homicídio culposo e foi posto em liberdade. No carro, a polícia encontrou 2 porções de maconha para uso pessoal. O motorista também não portava documentos obrigatórios para dirigir. Estava completamente irregular. A Polícia Civil prendeu ontem 2 pessoas envolvidas na morte do cantor Melvino de Jesus Júnior, que era vocalista do grupo Júnior e Banda, assassinado com 3 tiros no peito minutos depois de sair de um show no dia 29 de abril no município de Codajás. A informação foi confirmada pelo delegado João Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Na manhã de ontem, o corpo de Júnior, que estava enterrado há pouco mais de um mês, passou por exumação no cemitério Parque Tarumã, na zona oeste da cidade. Segundo o delegado João Valério, o procedimento foi necessário para uma perícia complementar no IML, o que foi feito ainda, e ontem o corpo voltou à sepultura. Um pedreiro de 64 anos, identificado como Francisco Ney da Silva, foi encontrado morto ontem à noite por volta das 7h30 no pátio da casa dele, em um beco na rua 27, bairro Alfredo Nascimento. Não há informações sobre o autor do crime. O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal. Um homem de 33 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido na noite desta segunda-feira no bairro Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima teria efetuado um assalto horas antes do crime. O caso ocorreu por volta de 21h30 na rua 0 do bairro Alvorada 2. De acordo com a PM, populares informaram que criminosos em um carro vermelho abordaram a dupla e dispararam contra eles. Eles estavam em uma motocicleta que, segundo a polícia, havia sido roubada 2 horas antes do crime e que já havia sido reconhecida pelo dono. Um dos homens de 33 anos morreu na hora. O outro recebeu um tiro de raspão, foi socorrido por populares e encaminhado ao serviço de pronto atendimento SPA de Alvorada. De acordo com a 10ª Companhia Interativa Comunitária, ele recebeu alta ainda ontem à noite e foi encaminhado ao 10º DIP,
onde prestou depoimento. O corpo da vítima foi encaminhado a um instituto médico legal. É mais um bandido que morre após assalto. Os números das loterias. E vamos começar com a quina, o concurso 4.407, que sorteou as dezenas 22, 32, 41, 67 e 75. Repetindo as dezenas: 22, 32, 41, 67, 75. O prêmio acumulou. A quadra saiu para 36 apostas, cada uma leva R$12.131,29. O terno vai pagar para 3.892 apostadores R$168,73. Vamos agora ao Loto Fácil, concurso 1523. 15 acertos, 8 apostas, um dos menores prêmios já pagos pela Loto Fácil, R$182.920,06 para apostadores do Recife, de Campo Mourão no Paraná, de Jandaia do Sul também no Paraná, de Barra Mansa no Rio de Janeiro, da capital Rio, Osasco, São Paulo e Palmas no Tocantins. Com 14 acertos, 903 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma R$712,33. Com 13 acertos, 21.777 apostas, R$20 para cada uma. 12 acertos, 202.653 apostas ganhadoras, o prêmio R$8. E 11 acertos, 959.572, cada um leva R$4. Dezenas sorteadas da Loto Fácil, concurso 1523. 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, fecha o jogo. 25. 6h32 em Manaus. Esportes. O Avaí tomou as primeiras providências após sentir-se prejudicado pela arbitragem na partida diante do Flamengo no empate em 1-1 no último domingo pela sexta rodada do Brasileirão. Segundo nota publicada no site oficial, o clube vai protocolar nesta terça-feira junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva uma notícia de infração contra o árbitro Paulo Volkopf e demais integrantes da equipe de arbitragem no jogo da ressacada. O Leão pede uma investigação sobre possível interferência externa na decisão de anular um pênalti previamente assinalado para o clube catarinense aos 34 minutos do segundo tempo. Aconteceu uma coisa interessante, eu converso rapidamente com o Valdir Corrêa sobre esse assunto. O árbitro invalidou o pênalti e em seguida já havia dado um cartão para o jogador do Flamengo, ele desfez o cartão, mas deveria ter advertido o jogador do Avaí, já que não houve, ele teria simulado. Bom dia, Paulo. E depois o jogador do Avaí foi expulso. Tem uma desconfiança da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol e que é proibido, por exemplo, existem aqueles árbitros que são chamados de vigias, você já percebeu, né, Paulo? Atrás de uma goleira, como diz os gaúchos, que é a trave, fica um ou dois, e que demora às vezes 3 ou 4 minutos, o árbitro volta atrás e diz, não foi pênalti ou foi pênalti, que talvez alguém, um espião, estaria acompanhando a televisão que fazia o jogo naquele momento e um pouco retardado passa informação para o trio. O trio vai, analisa, diz, olha, não foi pênalti ou foi pênalti, e que é proibido, que inclusive existe uma determinação dentro da Rede Globo de televisão, do Sport TV e do Premier, que é proibido qualquer repórter dar uma informação para jogador, dirigente ou técnico de futebol, se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi dentro ou foi fora da área. Isso é proibido. Então parece que estão pegando essa informação de espião que passa, aí demora 3 ou 4 minutos. O jogador do Flamengo foi advertido com um cartão amarelo após o pênalti. Claro, teria que ser advertido. Depois o pênalti foi invalidado, ele desfez o cartão, zerou o cartão para o jogador do Flamengo, mas aí poderia ter tido, Valdir Corrêa, uma simulação do jogador. Por que ele não deu um cartão amarelo para o jogador? Exatamente. Ontem, a televisão, ninguém falava sobre esse assunto. E o mesmo caso
aconteceu ontem, o Luiz Roberto, aquele que você nem gosta muito dele, da Globo. Ele tá se explicando ele aqui, vibrou demais na hora quando o árbitro disse que não foi pênalti. Ele fez uma festa como se estivesse comemorando o gol. Ele teve que estar dando uma explicação da seleção. Ele teve que dar. Porque ele diz na transmissão, ele diz, agora vão consultar a gente. E ele disse que não disse, vão consultar a gente. Então deu a confusão. A verdade é que ele vibrou muito. Ele sempre vibra. Na hora que o árbitro disse que não era pênalti contra o Flamengo, ele fez uma festa. Mas, Paulo, eu estou trazendo uma notícia que não é muito legal, porque uma emissora que nós conhecemos, uma das melhores emissoras de toda a região norte, que é a Rádio Clube de Belém do Pará. Você conhece, né? Certo. Muito bem. Então, deixa eu te passar essa informação. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região cassou a concessão e tirou do ar a Rádio Clube do Pará do senador Jader Barbalho e sua mulher deputada Elcione do PMDB por descumprir o artigo 54 da Constituição, que proíbe concessões públicas para detentores de mandatos eletivos. Como tentar esconder serem os donos, vão responder por falsidade ideológica, e se não saísse do ar, a rádio pagaria multa diária de R$50 mil. Isso é elementar, inclusive. 6h36 em Manaus. As notícias do esporte. O Irã garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2018 nesta segunda-feira. A garantia veio de maneira antecipada após a equipe conseguir vencer o Uzbequistão pelo placar de 2-0 pela antepenúltima rodada das eliminatórias asiáticas. O Grêmio recebeu o Bahia nesta segunda-feira na Arena pela 7ª rodada do Brasileirão, envolto em uma série de elogios por seu futebol, tido por muitos como o mais vistoso do Brasil. O tricolor gaúcho passou longe de encantar diante de um rival baiano obstinado a freá-lo na marcação. Não deu na técnica, não deu no talento, mas deu na vontade. Com um gol de Bruno Cortez, já no final do segundo tempo, os gremistas venceram com placar magro 1-0, mas suficiente para seguir colado no líder Corinthians. Os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro Série B. 19h15, Guarani e Paysandu. Náutico e Paraná. Mesmo horário, Londrina e Oeste. Jogos das 20h30, CRB e Vila Nova. No mesmo horário, Juventude e ABC. Goiás e Boa Esporte Clube. Figueirense e Criciúma Premier. Às 21h30, América Mineiro e Internacional. 19h30, Brasileiro de Futebol Feminino, Ferroviária e Corinthians. Já às 23h, eliminatórias da Copa, Costa Rica e Trindade e Tobago. E 15h30, amistoso Colômbia e Camarões. 16h, França e Inglaterra. Agora 6h38 em Manaus. O Brasil continua vencendo a Austrália por 1-0. Últimas notícias. Em um vilarejo da Bulgária, uma brasileira foi flagrada em vídeo tirando fotos com o presidente búlgaro Roman Radev. Só que ela não sabia quem ele era. Depois dos cliques, a mulher conversava com Radev e diz que é do Brasil e pergunta a ele por que ele é famoso. Aparentemente ela foi procurá-lo para tirar fotos ao ver a movimentação ao redor dele. Inicialmente, Roman Radev evita responder e até brinca que não é importante. Mas o líder acaba contando à turista que é o presidente da Bulgária, para surpresa dela. O opositor russo Alexei Navalny foi condenado a 30 dias de prisão nesta segunda-feira por ter convocado manifestações contra a corrupção não autorizadas em toda a Rússia, informou seu porta-voz no Twitter. Manifestantes incendiaram nesta segunda-feira um prédio administrativo do Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, durante violentos distúrbios em Caracas, em mais um dia de protestos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Grupos encapuzados atiraram pedras e coquetéis Molotov contra o prédio da direção executiva da magistratura no bairro de Chacal, provocando um incêndio na fachada do prédio, segundo a agência France Press. Os manifestantes também atacaram uma agência do Banco Provincial que, segundo o jornal El Universal, fica ao lado do prédio do TSJ. A procuradora-geral venezuelana Luiz Ortega pediu a impugnação da nomeação de 33 magistrados, 13 principais e 20 suplentes, designados em dezembro de 2015 pelo parlamento, que na época ainda tinha maioria chavista, por considerar que sua parcialidade acelerou a severa crise no país. Ela denunciou que ela e sua família estão recebendo ameaças. O ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, foi preso ontem em Coral Gables, na Flórida,
disse o porta-voz do serviço US Marshals, unidade da Polícia Federal Americana, Barry Golden. Segundo o porta-voz, Martinelli deverá se apresentar em uma corte de Miami nesta terça, informa a agência Reuters. A Interpol havia emitido uma ordem de prisão de Martinelli no mês passado. Ele é acusado de usar dinheiro público para espionar ilegalmente mais de 150 pessoas de seu país durante seu mandato presidencial de 2009 a 2014. Seus filhos Ricardo e Luiz Henrique Martinelli e Linares foram acusados no Panamá de cobrar propina da Odebrecht. Segundo o Ministério Público panamenho, 3 sociedades anônimas em que aparecem como beneficiários os filhos do ex-mandatário receberam valores milionários entre 2009 e 2012. Um tiroteio em uma estação de trem em Munique, no sul da Alemanha, deixou 4 feridos na manhã de hoje. Um homem foi preso. A polícia diz que não há indícios de que se trate de um ato terrorista. Ao menos 51 pessoas morreram em Bangladesh após deslizamentos de terra registrados depois de 3 dias consecutivos de chuvas intensas em todo o país, informaram autoridades locais. O número de mortos agora é 51. 29 morreram no distrito de Rangamat, 16 em Chittagong e 6 em Badarbad, informou Riaz Ahmed, diretor-geral do Departamento de Gestão de Desastres. Ao menos 15 pessoas estão desaparecidas depois que um edifício de 7 andares desabou em Nairobi, no Quênia. Nesta terça-feira, informaram as agências internacionais de notícias. O surgimento de rachaduras do prédio fez com que uma operação de emergência realizada por autoridades locais retirasse várias famílias que viviam no prédio pouco antes do desabamento. Equipes de resgate da Cruz Vermelha foram mobilizadas para prestar socorro e encontrar sobreviventes. O deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, teve os direitos políticos suspensos pela Justiça por improbidade na utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, quando era presidente da Força Sindical, Paulinho contratou a Fundação João Donini sem licitação para dar cursos profissionalizantes a desempregados e pessoas com baixa renda utilizando recursos do FAT. Além da suspensão dos direitos políticos pelo prazo mínimo de 5 anos, Paulinho da Força Sindical e outros réus, incluindo o responsável pela Fundação João Francisco Donini, foram condenados ao pagamento de multa calculada com base no valor contratado com dispensa de licitação, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, pelo prazo de 5 anos, diz a Procuradoria Regional da República na 3ª região. O dinheiro do FAT encheu os bolsos de muita gente em Brasília e muitos já tiveram seus bens confiscados. Um amazonense está envolvido nesses desvios. O doleiro Lúcio Funaro decidiu mudar de advogado e contratou o mesmo escritório que defende o também doleiro Alberto Youssef. O jurista Antônio Figueiredo Basto é especialista em delações premiadas e ajudou a costurar o acordo de Youssef com a justiça. Funaro é apontado pelas investigações da Operação Lava Jato como operador de supostos pagamentos de propina ao ex-deputado federal Eduardo Cunha do PMDB. O doleiro também foi citado na delação do dono da JBS, Joesley Batista. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, concedeu ontem mais 5 dias para a Polícia Federal concluir a investigação sobre o presidente Michel Temer. Com a decisão do ministro, o inquérito deve estar finalizado até a próxima segunda, já que não será contatado o fim de semana. O prazo para a conclusão do inquérito acabava nesta terça-feira, mas a Polícia Federal pediu mais 10 dias porque a perícia no áudio gravado por Joesley Batista, dono da JBS, em um encontro com o presidente, não foi concluída. A defesa de Temer diz que a gravação é imprestável. Foi editada em uma situação normal, jamais seria aceita. Em vídeo gravado e divulgado nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer declarou que não interfere e que não permitirá interferência indevida entre os poderes da República. Sem mencionar uma suposta investigação pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, sobre a vida do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, o presidente afirma no vídeo que nenhuma intromissão foi ou será consentida. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse logo depois, por meio de sua assessoria de imprensa, que não há o que questionar quanto à palavra do presidente Temer, que negou ter acionado a Agência Brasileira de Inteligência para investigar o ministro Luiz Edson Fachin. Deputado se reúne hoje na CCJ para a sessão com pauta única. Debater a PEC que estabelece eleições diretas em caso de vacância da presidência da República até 6 meses antes do fim do mandato.
No Senado, o relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais fará a leitura do parecer favorável ao projeto, que pode ser votado na próxima semana na comissão. Principal fiador do presidente Michel Temer no Congresso Nacional, o PSDB decidiu na noite de ontem, em reunião ampliada da Executiva Nacional e de demais lideranças do partido, que vai permanecer na base aliada. Os tucanos adotarão o discurso de que não podem desembarcar agora do governo, sob o argumento de que um eventual rompimento com Temer poderia prejudicar a aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista. Na reunião prevaleceu o entendimento de que, enquanto as reformas estiverem tramitando no Congresso Nacional, o PSDB deve continuar ao lado de Temer. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, pediu a desfiliação do PSDB após o partido decidir ficar no governo do presidente Michel Temer. Foi a primeira baixa importante na legenda depois da decisão. Mas logo após anunciar que o PSDB permanecerá no governo do presidente Michel Temer, o presidente interino do partido, o senador Tasso Gereissati do Ceará, defendeu que a legenda recorra da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar a cassação da chapa Dilma Temer. Mais cedo, nesta segunda, o partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal para anular o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE e determinar a realização de um novo julgamento, levando em conta as informações prestadas por ex-executivos da Odebrecht. 6h49 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. PSDB decide manter apoio ao governo em nome da aprovação das reformas. A Folha de São Paulo. Rede pede ao STF anulação de decisão do TSE que absolveu chapa Dilma Temer. O Estado de São Paulo. Temer diz que não permitirá ilegalidades de instituições públicas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Desembargadora determina perda dos direitos políticos de Paulinho da Força. O valor econômico. Dólar bate R$3,31 e vai à máxima em 3 semanas com risco político. Estado de Minas. Base tem votos suficientes para barrar eventual denúncia contra Temer, diz deputado. Recife, Jornal do Comércio. Fachin prorroga por mais 5 dias inquérito contra Temer. Fortaleza, Diário do Nordeste. Tiroteio deixa 3 mortos e 3 feridos. Mãe e filho de 3 anos entre as vítimas. Porto Alegre, 0 hora. Sobe para 112 o número de municípios em situação de emergência no RS. Brasil Econômico. Banco Central nega que medida provisória de leniência dos bancos tenha a ver com delações. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. A APIU assina hoje termo de posse na Suframa. Agora. Mulher estrangulada e carbonizada em ônibus escolar. Em tempo. Manaus registra 44 acidentes em 4 dias. A crítica. BMW tinha 6 multas por alta velocidade. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagem José Alberto Zaguideg, J. Rai, Fabrício Nascimento e Larissa Balheiro. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Edson Melo e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.